Amém. Buenos dias, hermanos. Un gusto estar aquí en la primera iglesia de Viña. Es la primera vez que yo vengo a esta iglesia y tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. Y gracias a Moss, gracias al consistorio, gracias a la iglesia también por este cariño. Bueno, la quinta iglesia donde yo soy pastor también está de aniversário este mês. Nosotros cumprimos 62 anos de vida como igreja organizada. Usted parece que já tem mais de 100, ¿no es cierto? ¿100 y cuánto? 107. Nosotros somos adolescentes em comparação com usted, ¿no es cierto? Entonces, pero aí estamos caminhando, avançando, tentando crescer com a graça do Senhor. O Senhor ha bendecido a quinta igreja por sua misericórdia, a pesar de los pastores que tiene. O Senhor ha bendecido a igreja, o Senhor ha sido bueno. E nós estamos aí lutando, trabalhando. E trago saludo da quinta igreja, do consistório para vocês também. Eles estão aí neste mesmo horário, já estão terminando, que empieza pouco mais temprano, pero estão aí também adorando, alabando o Senhor. E meu desejo, minhas orações são que o Senhor bendiga esta igreja, que o Senhor haga crescer esta igreja, que o Senhor prospere esta igreja, que esta igreja seja uma igreja plantadora de muitas outras igrejas nesta zona de Chile. Amém? E outras também. Este é nosso desejo, nossa oração, e que o Senhor haga prosperar a vida desta igreja. Amém? Bueno, hermanos, eu quisiera predicar sermão hoje, que é sermão de uma série que nós predicamos em la quinta igreja, que é Los desafios de la vida de discípulo. É uma série que predicamos em maio deste ano, e o primeiro mensagem foi o desafio de ser discípulo e não religioso. O desafio de ser discípulo e não religioso. Quisiera orar, vamos orar antes de partir. Senhor, graças por la oportunidade que temos de predicar e escuchar tu palavra, Senhor. Usa minha vida, Senhor, eu me pongo delante de ti. Que o Espírito Santo, Senhor, controle minha mente, meus lábios, minha língua, Senhor, e que todo o que eu hable, Senhor, hable conforme tu vontade, Senhor, e seja a palavra fiel, que nasca, Senhor, de tu palavra, para alimentar tu igreja, para exortar tu pueblo, para, Senhor, chegar ao coração de cada uma das pessoas que aqui estão. E que tu nome, tão solamente tu nome, seja glorificado neste dia. Por Cristo nosso Senhor e nosso Salvador, se lo pedimos, Padre. Amém. O desafio de ser discípulo e não religioso. Este é tema super importante, tema que deveria fazer-nos pensar, reflexionar em nossa vida. E eu quisiera que cada um que está aqui hoje pudesse pensar e pudesse perguntar: que sou eu? Sou um discípulo de Cristo ou sou solamente religioso? Que sou eu? Quisiera desafiar a que cada um mirasse hacia dentro, a seu coração, a sua vida, e tentasse fazer diagnóstico de como ha sido sua vida com Deus, como ha sido seu cristianismo, em que se ha basado tu relação e tu compromisso com Deus. Quisiera então desafiar-los a pensar sobre este tema, o desafio de ser discípulo e não religioso. Antes, eu quero falar algumas características de aqueles que são religiosos. Quisiera que vocês pusessem atenção em todas estas características, são várias, que marcam aqueles que são religiosos. Primeira característica: eles amam mais as estruturas que pessoas. Esta é a primeira característica de pessoas religiosas. Para eles, a estrutura, o funcionamento, a ordem das coisas são mais importantes que pessoas. Se há que sacrificar sacrifiquemos pessoas, pero não cambiemos nada da estrutura e da ordem de lo que nós estamos fazendo. Segunda característica: os religiosos servem.
Es hecho que sirven. Es un hecho que aman, pero sirven sin amor. Aman sus propios intereses. Para ellos, la ley supera la gracia. Para ellos juzgan y condenan más que aman y perdonan. Para ellos, ceremonias son más importantes que la relación con Dios. Não importa se eu passo toda a semana sem tocar a Bíblia, sem orar, sem dedicar-me ao Senhor. O importante é que todos os domingos eu esteja no culto. Cerimônias são mais importantes que uma relação com Deus. Se preocupa mais com a conduta que com o coração. Para os religiosos, o importante é que minha conduta seja 7, que nadie me pille. Pero não importa como está meu coração, quais são as verdadeiras motivações de meu coração para a conduta. Para o religioso, manter a tradição é mais importante que o avance do Evangelho. E servem segundo suas regras e condições. E aún mais, o religioso exige de los demás mais que de si mesmo. O religioso esconde seus pecados através de uma falsa piedade. O religioso obedece de la palavra lo que lhe interessa em realidade. Se preocupa de los detalles, pero se descuida de preceptos importantes. Jesus disse o mesmo com outras palavras, dizendo: cuidado para que vocês não venham a colar el mosquito e tragar el camello. E também midem sua relação com Deus por lo que hacen e não por las verdadeiras motivações de seus corações. Essas são características de pessoas que já deixaram de ser discípulos de Cristo e agora estão vivendo na religiosidade. Muitas pessoas partem sua vida cristiana como discípulos de Cristo, enamorados, apaixonados por Cristo, desejando dar o melhor de suas vidas por Cristo. Pero a rotina hace com que estas pessoas cheguem um momento que elas deixam de actuar ou de sentir como um discípulo e passam a actuar e viver como um mero religioso. E Jesus se enfrentou, se relacionou com 3 tipos de pessoas religiosas. Primeiro, Jesus tuvo que relacionar-se com os que eram os religiosos radicales. Segundo, os religiosos egoístas. E terceiro, os religiosos fracassados. A los radicales, que hicieron com ele? Lo persiguieron e lo mataron. Los egoístas, que hicieron com Jesus? Lo abandonaron. E los fracassados, que hicieron com Jesus? Se entregaram a ele. Aqueles que entenderam que na religiosidade não está o que o homem necessita, se renderam a Cristo, declararam falência e entregaram suas vidas completamente a Jesus, para que em Jesus encontrassem o que eles verdadeiramente necessitam para suas vidas. A los religiosos radicales, o Senhor disse em Mateus capítulo 23, ai de vosotros, escribas e fariseus hipócritas, ai de vosotros, guias cegos, ai de vosotros, insensatos, ai de vosotros, necios e ciegos, ai de vosotros, porque são serpientes, generação de víboras, como escapareis de la condenação del infierno? Esta foi a palavra de Jesus. Aqueles religiosos radicales que se aferravam muito mais a sua religiosidade que a qualquer outra coisa deste mundo. A estes, Jesus les deu este discurso, esta palavra duríssima a eles. A los religiosos egoístas, Jesus les contestou desta forma, Juan capítulo 6. Respondeu Jesus e les dijo: de certo os digo, que me buscais não porque haveis visto las señales, sino porque comiste el pan e os saciastes. Trabajad não por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios
el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, Señor, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él más. O sea, el Señor dio un discurso duro a los religiosos radicales, pero también de igual forma dio un discurso duro a los religiosos egoístas. E eles, de igual forma, volveram atrás, echaram-se atrás e já não mais andavam com Jesus. E a los religiosos fracassados, o Senhor dijo: venid a mim, todos os que estáis trabajados e cargados, todos os que estáis cansados de la religiosidade fria, vacía, que não pode llenar o vacío de vuestro coração, e eu os haré descansar. Llevad mi jugo sobre vosotros, não el de la religiosidade. Aprended de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vuestras almas, porque mi jugo é fácil e ligeira mi carga, mientras que la de la religiosidade é pesada e difícil de cargar. Vengan a mim, rindam-se a mim, entreguem-se a mim, confiem em mim, e ustedes desfrutarão de uma verdadeira relação comigo, e não de uma religiosidade. Este é o desafio de Cristo, esta é a invitação de Cristo a todos aqueles que não han encontrado em la religiosidade o que verdadeiramente pode llenar seus corações, a que se rindam a Ele. Há pessoas dentro da igreja que frequentam a igreja por tradição. Estão na igreja porque se acostumbraram com a igreja. Vêm à igreja porque já a igreja faz parte de seu ADN. Pero eles não han servido a Cristo como Cristo lo exige. São pessoas mais preocupadas com seu bem-estar e com seu destino eterno que com a glória de Cristo. E pessoas que estão mais preocupadas com seu bem-estar, com seu destino eterno, que não se vaya ao inferno, que com a glória de Cristo, que com Cristo seja conhecido, são pessoas que já não são mais discípulos e são religiosos. A estes Cristo invita a venir a Ele e a conhecerem nele a verdadeira razão de viver uma relação com Ele. A missão de Jesus é transformar religiosos fracassados em verdadeiros discípulos suyos. ¿Por que solamente os fracassados? Porque os legalistas, porque os radicales e os egoístas nunca escucharão a palavra de Cristo. Eles sempre vão seguir pensando em si mesmos. Mientras que aqueles que chegam a um ponto de sua vida e dizem: estou cansado quizás de igreja, estou cansado de minha religiosidade, estou cansado de todo o que he vivido estes anos e meu coração sigue inquieto, vazio, estou cansado. Quero entregar-me a Cristo, quero rendir-me a Cristo, quero que Cristo seja o único de minha vida e o mais importante de minha vida, e que minha vida exista para servir-lhe, adorar-lhe, a ser sua vontade, anunciar sua palavra, a ser discípulos a Ele. Que este seja o único que valga a pena em minha vida. Se nós outros estamos vivendo desta forma, somos discípulos. Se não estamos vivendo desta forma, somos religiosos. Se pessoas não han escutado de Jesus de nossa boca durante a semana, se pessoas não han aprendido da palavra com nós outros, se não estamos estudando a Bíblia com nadie hoje que não seja que seja não creyente, se nós outros não hemos hecho estas coisas, todo nosso serviço de domingo é nada mais, nada menos que religiosidade. E tu não puedes seguir com isto. Tu necessitas declarar falência, aferrar-te a Cristo e entregar-se totalmente a Cristo. Quisiera meditar com vocês em la história de um religioso radical que declarou falência. Disse assim: porque nós outros somos a circuncisión, los que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança em la carne, aunque eu tenho também de que confiar em la carne.
Se alguno pensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreu de hebreus, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas, estas cosas que eram para mim ganância, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Certamente aún estimo todas as coisas como pérdida, por la excelência del conhecimento de Cristo Jesús, mi Senhor, por amor del cual lo he perdido todo e lo tengo por basura para ganhar uma sola coisa. ¿A quem? A Cristo. E ser hallado en Él, não teniendo mi própria justiça que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Sí, en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Amém? Pablo, aqui temos a história de um religioso que foi transformado em discípulo. Não de um discípulo que se transformou em um religioso, senão que a história de um homem religioso que declarou falência e se entregou verdadeiramente a Cristo para ser um discípulo de Cristo, para ser verdadeiramente um discípulo. E Pablo, esse religioso que foi transformado em discípulo, nos ensina através de sua vida que discípulos renunciam a todo por causa de Cristo. Esta é a primeira característica de discípulos. Discípulos renunciam a todo por causa de Cristo. Ele habla assim: pero quantas coisas eram para mim ganância. Eu tinha muitas coisas que para mim seriam de tremendas ganâncias. E quais eram estas coisas? Mira o currículo que ele hace seu currículo. E ele começa a dizer: eu era de la mejor cepa de los judíos. Se há uma cepa pura de judíos, eu sou desta cepa. E eu fui circuncidado ao 8º dia, nem um dia depois, nem um dia antes, como a lei lo manda, circuncidado ao 8º dia. Eu sou de linaje de Israel. Veja como se orgulha de seu currículo. Eu sou de la tribu de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Aqui sou lo mejor que há desta nação, sou eu. Era eu, assim lo me considerava. Enquanto a lei, fariseu. E ele sigue com seu currículo. Enquanto ao selo, perseguidor de la igreja. E, por último, quanto à justiça que é segundo a lei, irrepreensível, intachable, perfeito. Pero todas estas coisas que para mim eram que? Ganâncias. Que para mim quizás me proyectava como o líder principal desta nação. Que para mim quizás generariam ganâncias em todas as áreas econômicas, na área emocional, na área da posição política deste país. Todo o que era para mim ganância por este currículo, eu lo considerei como basura. Como basura. Por uma sola coisa. Por amor de quem? De Cristo. Discípulos renunciam a todo por Cristo. Se há algo em tu vida que tu não pode renunciar por Cristo, tu não eres discípulo de Cristo. Tu eres um religioso que se está auto-enganando. Cuidado, abra tus ojos, despiértate, mientras sea tempo. Porque discípulos renunciam todo por Cristo. Se tu não podes renunciar horas de tu trabalho, se tu não podes renunciar horas de tu comodidade, de tu descanso, se tu não podes renunciar de tu dinheiro, se não podes renunciar de tu família, de tus filhos, por Cristo, tu não eres discípulo de Cristo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Cristo. Porque discípulos de Cristo são aqueles que renunciam a todo por Ele. Todo,
Por quantas coisas era para mim ganância, las he estimado como pérdida, por amor de um solo, de Cristo. Não há nada mais importante em minha vida que não seja Cristo e sua glória, que seja conhecido, que seja honrado, que seja bendecido. Não há nada mais precioso. Primeira característica: discípulos renunciam todo por Cristo. Um religioso que foi transformado em discípulo nos ensina também através de sua vida que discípulos se entregam por completo. Há uma diferença entre renunciar e entregar-se por completo. Eu posso renunciar coisas de minha vida, eu posso deixar de fazer coisas por causa de Cristo, mas não significa que eu vou fazer outras por Ele. É mais fácil deixar de fazer coisas por Cristo que passar a fazer coisas por Cristo. São duas coisas totalmente diferentes. Há gente que ha deixado as drogas por Cristo. Há gente que ha deixado de ser adúltero por Cristo. Há gente que ha deixado de mentir por Cristo. Há gente que ha deixado de pelar por Cristo. Há gente que ha deixado um montão de pecados por Cristo. Pero o que significa isso? Isso? Nada. Porque estas pessoas não han hecho nada proativamente em favor de Cristo e de sua glória. Han deixado pecados, pero não se han entregado por completo em dizer: Senhor, minha vida não está solamente para deixar pecados, minha vida está que eu deixe meus pecados e que eu me consagre a Ti, que eu seja um instrumento em Tus manos, que pessoas escutem de Ti, de minha boca, que eu seja um predicador de Tu Evangelho, que eu dedique tempo para estudar a Bíblia com pessoas que não te conhecem, que eu dedique tempo de minha vida para conhecer Tus Escrituras, que eu dedique tempo de minha vida a orar, a buscar-te, que eu dedique tempo de minha vida para que a igreja seja melhor e cresça e sejam añadidas pessoas nesta igreja. Há um montão de gente que deixa pecados, mas não se entregam por completo. Pablo habla, certamente, aún estimo todas as coisas como pérdida, por la excelência del conhecimento de Cristo Jesús, mi Senhor, por amor del qual lo he perdido todo. Eu me entreguei por completo. Não solamente perdi coisas, eu também ganhei coisas. Eu ganhei a excelência del conhecimento de Cristo. Eu conosco Cristo. E sabemos que Pablo manifestava este conhecimento que ele tinha de Cristo a outros. Ele se entregou por completo. Ele renunciou a todo, a seu trabalho, renunciou a sua família, renunciou a todo para servir a Cristo, para entregar-se por completo. Não para estar sentado em uma banca, calentando na banca domingo tras domingo. Ele se entregou para dar, para entregar. Ele se entregou para poder servir, ele se entregou para poder fazer o melhor por Cristo. Renúncia e entrega são características de um discípulo. Temos gente na igreja que sua vida ética, moral, é intachable, é honesta, íntegra, pero que han hecho por Cristo? São vitrinas para que as pessoas mirem e admirem: oh, que ética, que integridade, que honestidade. Pero nadie ha escuchado de Cristo de sua boca. Nadie ha chegado a conhecer o Senhor e a rendir-se ao Senhor, porque sua boca se ha mantenido cerrada. Uma vida íntegra, uma vida honesta, pero que não se entrega para servir e para dar o melhor. Este tipo de santidade é uma santidade legalista, religiosa, e não a santidade da vida de um discípulo. A santidade da vida de um discípulo existe para servir. E Pablo renunciou, pero também se entregou por completo para servir este Cristo. Pablo, um religioso que foi transformado em discípulo, nos ensina através de sua vida que discípulos confiam solamente em Cristo, por amor del qual he perdido todo, e tenho por basura para ganhar a Cristo e ser hallado nele, não tendo em minha própria, que? Justiça.
que es por la ley, sino por la fe en Cristo, la justicia que viene de Deus. 2 vezes repite a palavra justiça. Pablo está nos ensinando que discípulos confiam solamente na justiça de quem? De Cristo. E não em sua autojustiça. Há muita gente confiando em sua autojustiça. Há muita gente pensando que vale cielo porque ha vivido uma vida honesta. Eu vou ao cielo porque praticamente já me lo ganhei. Com quê? Porque eu vivo na vida como? Bem correta. E Deus vai ter que dar-me sim ou sim, porque jamais Deus rehusará em dar-me o cielo. Por quê? Porque eu he vivido na vida honesta, íntegra. Outros pensam, eu vou ter dia a herência da vida eterna, porque eu sou presbiteriano de cuna. Aqui está minha tarjetita de presbiteriano, mire. Sou hijo de presbiteriano, nieto de presbiteriano, bisnieto de presbiteriano, tataraneto de presbiteriano e chega hasta Calvino, é da cepa mais pura do presbiterianismo que há. E que? Esto te levará a algum lugar? Se é esta tu justiça, lo siento. Te vas al infierno, não al cielo, porque esta justiça não pode pagar o preço de tus pecados. A única justiça que devemos confiar é em la justiça de Cristo. Não em mis obras, em lo que hago ou dejo de hacer, não em minha herência, não em minha tradição, não em minha história de serviço. Não porque sou presidente do departamento feminino há 30 anos, não porque sou presbítero já emérito, não porque sou... Não confie nisto. Esta justiça não te levará a nada. Lo que Pablo está falando, eu deixei qualquer autojustiça, não tendo em mim própria que? Eu não tenho minha própria justiça. Não há nada em mim, não há nada que eu haga que me pode fazer merecer a Cristo. Se eu estou em Cristo é por la graça e quero servi-lo com esta justiça. Confio solamente nele. Mi currículo, quizás para muitos, tremendo currículo. Pero para mim, sabe lo que é? Basura. Basura e basura. Porque eu quero uma única justiça que é Cristo, mi Senhor, mi Redentor. Por último, Pablo, religioso que foi transformado em discípulo, nos ensina através de sua vida que discípulos fazem loucura por Cristo. Quando a vida cristiana está muito ordenadita, muito correta, quando você está vivendo esta vida cristiana muito marcada por uma rotina, cuidado. Esto pode ser a señal de que tu já não eres discípulo, senão religioso. Cuidado, cuidado. Discípulos são aqueles que se entregam por completo e aún fazem loucuras por Cristo. E loucura, não estou falando de coisa tonta, estou falando de loucuras a los ojos de los hombres, pero que a los ojos de Deus são coisas que glorificam su nombre. Este homem poderia dizer que isso é loucura, por amor del qual he perdido todo e lo tenho por basura para ganhar a Cristo. Pensemos que quizás os maestros de Pablo, depois de sua conversão, lo buscaram e disseram: mire, tu sabes o que está fazendo, tu sabes a loucura que está fazendo, tu sabes lo quanto tu vas a perder com esta decisão. E Pablo está contestando: sabe que? Não me importa nada. Se vocês creem que é loucura, porque eu estou enamorado de Cristo. E gente enamorado que hace loucura. Vocês já se percataram disso? Gente enamorada hace loucura. Se entregam por completo, dando o melhor. Hacen loucura. Hacen coisas que as pessoas não entendem. Não, isto é louco, é muito. É muito. Se em nossa vida não há loucuras por Cristo, cuidado.
Porque quizás já não estamos vivendo mais como discípulos, estamos vivendo como religiosos. Quizás já deixamos de ser discípulos e já nos acomodamos a uma vida de religiosidade. Se tua vida cristiana se resume a venir em um culto domingo, e há gente que o único que entregam para Deus é um domingo. E se vienen no culto, não há que venir na escola dominical. E se vienen na escola dominical, para que venir no culto? É muito, pô. Se nós já entramos nesta rotina de domingo, desta vida pobre, medíocre, já nos transformamos em religiosos. Se em nossa vida não há loucuras, daquele que a gente nos reta, dizendo, oiga, o que está fazendo? Cuidado, cuidado. Se em nossa vida não há passos de fé, e estes passos de fé para a glória de Cristo genere críticas de outras pessoas, cuidado. Quizás já estamos vivendo como religiosos e não como discípulos. Porque discípulos renunciam todo, se entregam por completo, discípulos confiam solamente na justiça de Cristo e discípulos fazem loucura por causa de Cristo. E esta loucura não sou eu quem la exijo. Esta loucura não é a igreja presbiteriana que se la exige. Esta loucura se exige o próprio Cristo quando Ele falou. Ele que não está de minha parte está contra de... Ele que comigo não recorre, que passa, esparce. É compromisso a la média ou é compromisso radical? É compromisso a la média ou é compromisso de loucura por Cristo? E ele sigue com seu discurso radical. Ele que quer a seu padre ou a sua madre mais que a mim, não é digno de mim. Aqui nos pediu Cristo. Porque muitos de nós amamos mais a nossas esposas, a nossos filhos, que ao próprio Cristo. Nos entregamos muito mais por nossa família que por Ele. E renunciamos sempre suas coisas por el bienestar de la família. Há gente que no inverno não vem à igreja porque tem medo de resfriar-se e morrer. Há gente que no inverno não traz seus filhos chicos à igreja porque tem medo que eles se resfriem, pero eles não deixam de ir à escola ou ao jardim. Hipócritas, religiosos, mentirosos e que se autoenganam. Um irmão de minha igreja não venia, sempre turnava com sua senhora. Um domingo ele, outro domingo sua senhora. E eu lhe perguntei, por quê? Porque, pastor, não podemos deixar a casa solita, porque não vão entrar a roubar. E eu disse, que Deus sirve nos ustedes, que les dão coisas e não é capaz de guardar suas coisas. Esta religiosidade está em la vida de muitas pessoas dentro da igreja. E o Senhor Jesus disse, aquele que ama seu padre, aquele que ama sua madre, mais que a mim, não é digno de mim. Ele que ama a seu filho, ele que ama a sua hija, mais que a mim, não é meu discípulo. É membro de uma igreja. Pero meu discípulo, se tu não me amas, mais que tus padres, se tu não me amas, mais que tus filhos, tu não eres meu discípulo. Essas palavras não são minhas palavras, não são minhas conclusões, são as de Cristo. E o Senhor sigue falando, ele que não toma sua cruz e me sigue não é digno de mim. Cruz não é sinônimo de boa vida. Cruz é sinônimo de quê? Sofrimento, de luta. Ele que encontra sua vida lá, que? E ele que la pierda por minha causa lá. Esse é um discurso radical. Esse é um discurso de um compromisso profundo. Não é um discurso de um compromisso à la média. Dijo Jesus a seus discípulos, se alguém quer venir, se alguém quer ser meu discípulo, tem que negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, seguir. Se tu não estás disposto a todo esto, tu puedes ser membro da igreja presbiteriana. Seguro que tu puedes ser membro da igreja presbiteriana. Pero discípulo de Cristo,
Ele está dizendo, jamais tu vais ser meu discípulo. Se tu não queres negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir-me, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Tu pode ser um religioso, membro da igreja, de história e de tradição dentro de uma igreja. Pero meu discípulo, jamais. E tu te vas a topar com a porta do cielo cerrada para ti. Porque não has vivido como um discípulo. Pense e viva. Você é um religioso ou um discípulo de Cristo? Delante de todo o que escutamos. Que tu eres? Cada um pode contestar em seu coração. Que tu eres? Esta não é uma pergunta fácil de contestar. E contestá-la de forma honesta. Sabe por quê? Porque temos um coração como? Enganoso. E sempre vamos pensar, não, eu sou um discípulo. Eu creio. Creer não significa que tu eres um discípulo. Não te garantiza nada. Hasta os demônios creem e temblam. Pero nem por isso são discípulos de Cristo. Creer em Deus, creer em Cristo, não significa que tu eres um discípulo de Cristo. Ser um discípulo de Cristo significa viver conforme Ele exige de nós. Anunciar sua palavra, predicar seu evangelho, levar pessoas, servi-lo na igreja, servi-lo em nossa família, servi-lo em nosso trabalho, donde Ele nos ha puesto, aí mi luz, que não é minha, senão um reflejo de sua glória, de sua luz, se esparce e alumbra o caminho a outras pessoas. Delante desta difícil pergunta, temos que orar como Davi orou. Examina-me, ó Deus. Examina-me, ó Deus. E conhece-me coração. Prueba-me e conhece mis pensamentos. E vê se há em mim caminho de e guia-me por el caminho eterno. A pessoa que pode examinar tu coração e levar-te a ver que lo que tu eres é Deus e sua palavra. Delante de lo que foi predicado, tu já tens capacidade de contestar a pergunta e com a ajuda do Senhor, contestá-la honestamente. Se tu eres um religioso, arrepienta-te e vuelva a ser um discípulo de Cristo, porque é o único que nos queda. Não há nada mais em nossa vida que não seja Cristo. E nestes poucos versículos que leímos, deste passagem, quantas vezes Pablo habla de Cristo? Se tomamos a epístola a los Colossenses, que é uma epístola de 4 capítulos cortitos, sabe quantas vezes Pablo habla de Cristo? 72 vezes. En Ele, por Ele, com Ele, através dEle, solo en Ele, nada mais que Ele. Ele, Senhor absoluto, justo, pleno, a Ele mi vida, a Ele la glória, a Ele lo mejor de mim, porque Ele ha dado lo mejor de si por mim, sua própria vida. Que Deus nos bendiga, irmãos, e que esta igreja seja um exército de discípulos para servir ao Senhor. Esta é minha oração e meu desejo. Amém? Pastor.